Marcos 15, 37. Quem achou diz. Obrigado. Dando um grande brado, Jesus expirou. Amém? Na última semana, a última semana de Jesus na terra, era uma sexta-feira e ele decidiu ir para uma cidade chamada Betânia, perto de Betfagé, perto de Jerusalém. Naquela cidade existia uma casa de amigos preciosos. E ele quis estar naquela casa. Isso tem ardido, isso tem chamado a minha atenção. Antes de ir para a cruz, ele quis ir para esta casa. Naquela casa tinha 3 aspectos, eu acho que dava até para fazer uma mensagem em cima dos 3 personagens daquela casa. Um milagre abundante existia naquela casa. Uma pessoa pronta ao serviço, uma trabalhadora do evangelho, tinha naquela casa. E uma adoradora. O evangelho de João registra isso. 6 dias antes da Páscoa, chegou em Betânia. Ele queria ver aquela família. E nessa chegada dele em Betânia, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas registram este momento. É o final do ministério de Jesus, é a última semana de Jesus. Registra esta mulher, que 2 evangelhos ocultam o nome dela, mas um diz, é Maria, é a irmã de Marta e Lázaro. Ela trouxe aquilo que custaria ou custava 1 ano de trabalho. Eu não sei como é que ela se preparou para aquele culto. Eu não sei como que ela juntou aquele valor. Mas eu sei que ela foi com um propósito no coração. Hoje eu vou derramar a minha adoração e eu não vou economizar nenhuma gota. Eu vou quebrar o gargalo do meu vaso de alabastro e tudo que eu tenho eu vou derramar nos pés dele. Isto me fala muito sobre adoração, sobre a disponibilidade do nosso coração, sobre como a gente sai da nossa casa para adorar. Como que a gente se preparou para adorar, quantas vezes você trocou o sapato, a sandália, o vestido, a roupa. Tudo que você fez nos preparativos e o que você disse quando chegou para adorar. Maria propôs no coração, eu não vou economizar, até a última gota eu vou deixar lá. Isso é a chegada de Jesus em Betânia. E quando ela quebra esse vaso e faz isso, gera uma grande murmuração no meio dos discípulos. Isso é muito importante, irmãos, porque no início do ministério de Jesus, a Bíblia também fala, em Lucas 7,36. Só que ali fica claro que não é Maria. A Bíblia diz assim, olha, uma mulher pecadora da cidade. É início da caminhada dele. Quando a pecadora quebra o vaso, a murmuração acontece no coração do anfitrião, não no coração dos discípulos. Porque quando a gente começa na nossa caminhada, todos os louvores estão bons, toda a oração foi boa, toda a pregação foi de Deus, todo o culto foi forte, toda hora você gritava glória, aleluia, falava línguas estranhas, abraçava, chorava, tu corria para o culto arrastando o lencinho.
porque sabia, eu vou chorar. Então, no início do ministério de Jesus, não existe murmuradores entre os discípulos. Mas depois que o tempo passa, irmãos, nós ficamos seletivos. Esse hino precisava estar em dó maior. Eu não gostei do tom que tiraram. Eu nem sei foi qual tom. Não gostei do tom. O solo de guitarra tinha que ter mais. O pregador, não gostei desse pregador. A gente vai ficando seletivo. Eu acho que o paladar da gente vai ficando mais exigente. E aí quando alguém adora de um jeito que me assusta, eu digo, não precisava disso tudo. Para que tanto? Isso aí chamou muita atenção. Eu não gostei de tanto. Não. Aí começa. Mas quem é que murmura agora? Discípulos. Jesus fala uma coisa linda. Ele diz assim, olha, o que esta mulher fez, onde este evangelho for pregado. Quando ele diz este, ele está dizendo, outros evangelhos serão pregados, mas este evangelho de oferta, de doação, de adoração, de vaso quebrado, de coração derramado, de joelho dobrado, este evangelho que escandaliza muitos, aonde ele for pregado, o nome dela será mencionado, o ato dela será trazido à memória, porque este evangelho do reino será pregado em toda parte. Quando no evangelho de Lucas, a pecadora da cidade, quando ela quebra, eu gritei, né, irmãos? Eu vou ajustar o microfone, não precisa abaixar não. É que às vezes tem essa grosseria, né, varão? A gente vai, um som perfeito desse aqui. No evangelho de Lucas, quando a pecadora quebra o vaso e derrama o perfume, ela escandalizou o culto, irmãos. Aquele culto foi um escândalo. Ela expôs os cabelos publicamente e era conhecida na cidade como a pecadora. A vida que ela levava mudou o nome dela. E quando a murmuração começou, Jesus olhou para ela e falou com o fariseu, porque o olhar dele vai estar sempre voltado para o adorador. Mas a resposta de Deus vai ser para o murmurador. Na sexta-feira você tem essa cena. O sábado Jesus obedecia a ordem e era dia de descanso. Aí chegou o domingo, o grande dia, o dia de maior honra, de maior glória terrestre do homem da Galileia. Ele podia ter escolhido um grande elefante, um alazão, um animal pomposo, mas não, ele disse para os discípulos, para cumprir Zacarias 9:9, ele disse para os discípulos, vocês vão entrar na cidade, ali em Betfagé, vocês vão achar um jumentinho. Agora observação, ninguém montou, traz ele para mim. Quando ele vai entrando na cidade, o pessoal ia tirando as túnicas e jogando no chão. Observa, não era para Jesus pisar na túnica, era para o jumentinho pisar. E as crianças gritavam, Hosana ao filho de Davi, Baruch Rabá Bechem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles adoravam. Os fariseus diziam assim, Senhor, olha o que os teus discípulos estão dizendo. E Jesus disse, se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar. Vocês nunca ouviram que o verdadeiro louvor sai dos lábios das crianças? Aí ele chega no templo. E aqui um dos evangelhos apresenta ele chegando no templo, olhando e não fazendo nada. Mas o outro evangelista diz assim, olha, quando chegou no templo, isso tem sido motivo de nossas orações. Ele viu a preparação que era feita no templo. No átrio dos gentios, era uma grande feira livre, um grande comércio. Tinha animais sendo vendidos, tinha fezes de animais no chão, tinha gente trocando e comprando e vendendo moedas
moedas do povo para serem trocadas pela moeda do templo. Nesse inteirinho é impossível que alguém adore no lugar de adoração, porque os judeus tinham um lugar reservado dele nos outros pátios, mas o gentio não. Então ficava misturado com os animais, e ali Jesus quebra a mesa, porque fizeram do lugar de adoração lugar do comércio, porque fizeram do lugar da adoração lugar de ganhar a vida, porque fizeram do altar de lágrimas um lugar de crescer na vida. Sabe aquela frase, eu vinha conversando isso com a minha esposa, sabe aquela frase que a gente diz para o filho: lave a mão, você pegou dinheiro, lave a mão, porque o dinheiro é sujo. É sujo, é sujo, passou na mão do pastor, passou na mão do homem do botequim, passou na mão do traficante, passou na mão da prostituta, passou na mão do comerciante, mas ele não é sujo só porque passou em muitas mãos durante anos. Ele tem se tornado sujo porque com ele se compra a cadeira, mas também se compra a posição. Com ele se compra um altar e se compra até uma igreja. Se compra uma igreja, se compra até um campo. E às vezes não é de se escandalizar, mas pode ter, de vez em quando aparece no jornal, vendo igreja com tantas cadeiras, bancos e tantos membros. O dinheiro compra muito, mas não compra tudo, porque o céu não vai dar para comprar com ouro e prata, porque o Espírito Santo não se compra com dinheiro. Não se compra com dinheiro esta graça, este favor, aquela lágrima quente que tem muito tempo que você não deixa derramar, mas que antes você sentia a glória e aquilo rolava no teu rosto. Não se compra com dinheiro. Isso aqui é fruto da graça, isso é fruto de uma presença de Deus, isso é fruto de um favor imerecido, isso é fruto do Espírito Santo combatendo no nosso coração. Ele virou a mesa. E a adoração sempre foi a grande questão. Ela foi a questão de Lúcifer. Subirei aos céus e farei colocar o meu trono do lado dele, ou acima do dele. É a questão de Lúcifer. Na terra ele diz assim: olha, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo, é tudo meu. Contaminaram o altar de adoração. Tem muitos altares que para se pregar neles se paga. Já me fizeram essa. Você quer pregar em tal lugar, Vinícius? Tem um valor. E você tem condição de pregar lá. Eu posso ter a condição, irmã, eu posso ter até o dinheiro para pregar lá. Mas se tiver que pagar, eu sei que essa porta não é de Deus. Segunda, ele desce, depois desses eventos de domingo, ele desce para onde? Betânia. Betânia quer dizer casa de figos. Betfagé, casa de figos verdes. Ele desce de novo para Betânia. Ele vai passar mais uma noite naquela casa que tinha um trabalhador, um adorador e um milagre ambulante. Quando ele volta na segunda-feira de novo para Jerusalém, ele passa e ele vê uma figueira no caminho. Israel é a terra dos figos, da vide, da azeitona, da oliveira. É a terra desses alimentos. E a figueira, ela tem uma característica: quando ela tem folhas, automaticamente ela produzia frutos. Uma figueira sem folhas é porque não está na estação. Agora uma figueira com folhas, automaticamente tinha frutos. E Jesus vai a ela buscar frutos. Mas olha para cá, o homem que está saindo da casa de uma Marta, uma trabalhadora do evangelho, que queria servir com a sua instrumentalidade, ele não saiu de casa com fome. Ele não saiu da casa de Lázaro, Maria e Marta com fome. Aquela figueira não era para matar a fome dele. Aquela figueira era para dizer assim: ó, Israel, você tem ostentado a imagem de quem tem. Você tem uma folhagem muito grande, os oráculos divinos foram dados a você.
você tem muito para oferecer, mas você ficou só com os rituais, só com as folhas, os frutos que eu queria em você, já eu não tenho. E é interessante que aquela figueira nunca foi estéril, porque Jesus diz assim: nunca mais alguém coma fruto de ti. Se nunca mais alguém coma, quer dizer que um dia alguém já comeu. E ela se seca imediatamente. Ele sai dali e volta para o templo. Isto é a segunda-feira. Na terça-feira tem vários discursos de Jesus, a partir de Marcos 11:20. Quarta-feira, parece-me que algum dos evangelhos apresentam a cena que João apresentou da adoração de Betânia, ou então é um dia que a Bíblia não registra. Quinta-feira é a preparação para a Páscoa, é a última ceia, é o Getsêmani, é o Sinédrio. Sexta é o julgamento na casa de Pilatos, é a crucificação, é a morte. E o culto da cruz é o pior culto de todos. Ele é pior em dois aspectos, pelo menos. Primeiro, o culto da cruz revela para mim, e ele me expõe diante de todos, porque ele foi desnudo diante de todos que estavam presentes. Suas vestes foram arrancadas. Subindo a Via Cruz, eu fico pensando na multidão que via ele subindo, sabe? Aquele homem que foi liberto lá em Gadara, dizendo: gente, esse homem mudou a minha história. Eu fico pensando no filho da viúva de Naim, dizendo: ele me ressuscitou dos mortos. Eu fico pensando na menina que ele disse: Talita cumi, levanta. E eu estava morta, ele me ressuscitou. Eu fico pensando no cego de Jericó, dizendo: eu não podia ver, e ele: não faça isso, ele me fez ver. Eu fico pensando naqueles leprosos que foram curados, e um deles disse: ele me curou da lepra. Eu fico pensando em alguém dizendo assim: olha, eu só tinha 5 pães na minha sacola, eu coloquei na mão dele, ele alimentou mais de 15.000 pessoas com os meus pãezinhos, e eu vi com os meus olhos cada um dos discípulos recolhendo 12 cestos cheios de pães e peixes. Mas pelo caminho ele ia apanhando, sendo humilhado. Quando chegou na cruz, se você perguntar: Jesus, da tua cruz, eu quero te perguntar só 3 nomes, que foram pelo menos, eu acho que os 3 mais importantes no teu ministério. Da tua cruz, o Senhor entregou uma grande revelação para um israelita. O Senhor disse: não há dolo nele, não há culpa. O Natanael, no teu culto de cruz, ele estava presente. E Jesus ia responder: não, Vinícius, no culto de cruz, o verdadeiro israelita não foi. Senhor Jesus, que teve um dia que ele falou assim: ó, o que estão dizendo os homens a respeito do Filho do Homem? Aí disseram: Senhor, estão dizendo que tu é Elias, um dos profetas, quem sabe Moisés. Senhor, estão dizendo que tu és João Batista que ressuscitou. É mesmo? Estão dizendo isso de mim? Então, não, Senhor. Ele diz assim: agora só vocês aqui, só o Wesley e Ana. E vocês? Eu quero saber de vocês que são salvos, vocês que viram milagres, vocês que já operaram milagres. Vocês, quem eu sou para vocês? Pedro está sentado lá no cantinho, ó. Ele levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz assim para ele: e tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos perguntar para Jesus. No culto da cruz, o discípulo que disse quem tu eras, ele estava lá naquele culto? Pedro é o homem dos paradoxos, né? Porque enquanto João ele tinha acesso à sala da audiência,
O Pedro se aquentou numa fogueira acesa pelos inimigos da cruz de Cristo. E quando você se assenta na fogueira que os inimigos da cruz acendem, você vai negar a Cristo. Tu é Galileu? Eu disse, eu não. Tu estava com ele? Eu de jeito nenhum. Tu conhece ele? Eu não conheço esse homem. Parece que só Lucas relata que enquanto ele espraguejava, quando Jesus é transferido de um ambiente para o outro, ele passa o olho de Jesus, enxerga Pedro na hora da negação. O culto da cruz é terrível, irmãos. No culto da cruz os melhores amigos vão embora. No culto da cruz as pessoas que falaram as grandes verdades sobre você, elas vão sumir do seu radar. Aí ele olha para baixo e ele está vendo um João. Foi o único homem lá. E as mulheres chorando. E ele disse para João: quem vai cuidar dela agora é tu. Eis aí a tua mãe. Eu fico pensando na mente de João. Porque João é aquele homem que assenta. Porque no meio da igreja, irmãos, nós temos diferentes níveis. Está todo mundo na mesa. Pronto, estamos salvos. Agora os níveis são diferentes. E na mesa com Jesus, Jesus diz assim: olha, na última ceia, alguém que está comigo à mesa já levantou o calcanhar. João está com o ouvido no peito de Jesus. É o único que vai ouvir. Ele está ali, irmãos. Porque tem alguns discípulos da mesa que são discípulos do coração. E tem outros que estão na mesa, mas estão lá na ponta. Aí a escolha é sua, irmão. Ser do coração ou ser lá da ponta. Pedro, interessado na revelação, diz assim, faz um sinal: João, veja aí quem é. Aí João inclina aqui, ó: Senhor, quem é? E Jesus não dá a revelação toda para João. Ele diz: aquele que eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, você vai ver que Judas está tão perto de Jesus quanto João. Molhando o bocado, deu na boca. Sabe o que é dar na boca o pão, irmãos? É a atitude que uma mãe faz pelo filho. É a atitude que um marido faz para a esposa. É a atitude que a esposa faz para o marido. É uma atitude íntima. Você não vai receber um pedacinho de pão da boca, da mão de um estranho de jeito nenhum. Essa é uma atitude de afronta. É uma briga se fizer uma coisa dessa. Isso é uma atitude familiar íntima. É Jesus dizendo: Judas, eu sei de tudo. Eu fico pensando, se eu estou do lado de Jesus e sabendo de tudo, Senhor, o Senhor sabe que Ele é o traidor. E a sacola do nosso ministério está na mão dele. Toma a sacola dele. Eu acho que ele ia dizer assim: Vinícius, eu nunca vou tomar a sacola do meu ministério da mão de um Judas. Nunca vou tomar. Por quê? Por que o senhor não toma? É nosso, isso aí é nosso. O povo deu para nós, para o nosso trabalho. Eu não vou tomar. Porque essa sacolinha de moeda que está na mão dele é a minha misericórdia se renovando a cada manhã. São as minhas oportunidades sendo repetidas para ele da mesma maneira que eu as repito para você. Talvez você não esteja com uma sacola igual o Judas, mas você tem alguma coisa que ele te deu. Está na hora. Tem alguma coisa. E você observou que mesmo caindo e levantando com as suas falhas, altos e baixos, ele nunca tomou de você o que te deu. Ele está dizendo: eu estou te dando tempo. Eu estou tendo misericórdia. Eu estou esperando você reagir. Não precisa terminar desse jeito. Irmãos, mês passado eu preguei em 3 cruzadas. A gente tem trabalhado muito com eventos evangelísticos. 3 cruzadas. E um dia eu estou numa viagem, voltando para casa, coloquei um louvor sozinho no carro, aquela dimensão, aquela adoração, aquela glória dentro do carro, aquela presença. Quando eu entro numa curva, um acidente.
caminhão tinha batido de frente. E aí eu joguei para o lado e eu olhei. Os 3 mortos. Irmão, a adoração, o louvor, o gozo da alma acabou. Não é por causa de ver mortos. É porque nas 3 cruzadas que eu preguei, Deus me deu uma mesma revelação. A menina estava passando lá no fundo. Eu digo, essa menina aí, ó, tu está afastada do evangelho. E aí Deus foi falando coisas em detalhes da vida. Ela veio na frente chorando, o rosto molhado. Quando chegou aqui eu disse, tu quer voltar para Jesus agora? Com o rosto molhado de lágrimas, ela me disse não. Nas outras cruzadas aconteceram semelhantes. E quando eu tirei o carro e vi os 3, onde é que foi meu pensamento? Será que eles disseram hoje não? Será que eles são salvos? Será que eles disseram, eu não estou preparado, eu não estou pronto? Quantas vezes eu tenho escutado isso, irmãos? Hoje não estou pronto. E para a morte você está pronto? Se o céu te chamar, você está pronto? Se um acidente vier, você está pronto? Nós nunca estamos prontos. Mas para Cristo, eu estou esperando sentir no meu coração. É mesmo? Você está esperando sentir no coração? Os discípulos saíram e ficou o João. Eu fico pensando na cabeça do João. Quantas vezes João viu ele abraçar as crianças e beijar as crianças. João viu ele pegar nos leprosos e ser curado. João viu mortos ressuscitar no dia da oração do Getsêmani. Subir a montanha, ele disse assim para os discípulos, ó, lá no Monte Tabor, ele disse, ó, só Pedro, Tiago e João. Ele transfigurou. Depois na outra oração do monte, ele disse, vocês outros discípulos, nenhum de vocês vão subir. Irmão, você imagina uma cena dessa? Que isso, Jesus? Eu não estou em pecado. Eu sei, meu filho, que tu não está em pecado, mas tu não vai subir o monte comigo. Mas por que João é melhor do que eu? Eu não vou te dar explicação. Estou dizendo que você não vai subir o monte e o João vai. Você imagina administrar uma coisa dessa? É na cabeça de João. O rosto que as crianças beijou, desfigurado. O rosto que ele toda manhã dava ao ósculo estava ferido. O olho é demasiado inchado, talvez fechado de tantos hematomas. A cabeça, os cabelos pingando sangue, uma coroa de espinho cravada no couro cabeludo. As mãos que ele só usava para o bem, vazada por um cravo. Seu corpo nu, pingando sangue. Os pés perfurados. E João vendo aquela cena terrível. Mas Jesus vai tirar aquela imagem de João. Vai tirar. Por isso que em Apocalipse, João diz, eu estava de Pátimos por causa do testemunho do Senhor. E eu estava no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim uma voz. Era como o som de muitas águas. Quando voltei-me para ver quem falava, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais de ouro, semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo já não estava mais ensanguentado, era branco como a lã branca. O seu rosto não estava mais machucado, era como o sol na força do meio-dia. Os seus olhos não estavam inchados, era como chama de fogo. A sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. As suas vestes era branca, salpicada de sangue. Na sua coxa estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os seus pés não estavam mais expostos, era como um latão reluzente. Quando eu o vi,
caía aos seus pés como morto. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, fui morto e reviveu. Porque Jesus não vai deixar os traumas do teu serviço no Evangelho destruírem a tua vida. Tem muita gente decepcionado com a igreja. Na verdade está decepcionado com o sistema, porque o reino, ele trata as feridas produzidas no combate. E eu quero encerrar dizendo: a mesma maldição que a figueira recebeu, o templo recebeu. A figueira é amaldiçoada e se seca. E no templo, ele diz: não vai ficar aqui pedra sobre. No ano 70, o general Tito entra e destrói. Irmãos, os historiadores dizem assim: olha, faltou madeira em Israel, de tantos cristãos que morriam crucificados. O grande historiador Tertuliano recebia informação. Tertuliano, aquela família que nós tínhamos ganhado, acabou de ser levado para a arena de Vespasiano, o Coliseu Romano que existe até hoje. Que na inauguração foi uma festa de 100 dias, onde mais de 10.000 crentes morreram. Aquela família acabou de ser entregue no Coliseu. Meu Deus, vai acabar, o evangelho não vai suportar. Daqui a pouco, Tertuliano, tu sabe o que? Os soldados romanos que entregaram a família, o que que tem? Se converteram tudo. Que isso? Tá vendo os leões devorar as pessoas, então se arrependeram. Tá, Tertuliano. Na semana seguinte, tu não sabe, os soldados mataram também. Meu Deus, o que? Tem outra. A guarda imperial de Roma, de Nero, se converteu ao evangelho. Ele pega a caneta, escreve a pena, escreve a célebre frase: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Só que aquele corpo não podia ficar na cruz, porque no dia seguinte é Páscoa, e eles tinham o hábito de deixar o corpo na cruz por semanas. Era uma tortura, porque o homem ia morrendo, perdendo sangue aos poucos. Era uma tortura terrível. Os animais, as aves, os abutres ia devorando a pessoa viva. Mas no dia seguinte era Páscoa. E o salmista disse: não permitirá que o meu corpo veja corrupção, nem na cruz, nem na sepultura. Então o soldado vinha quebrando as pernas. Mas quando chegou em Jesus, ele tinha preparado algumas palavras. Para as 6 horas de cruz, ele preparou pelo menos 7 frases. Eu guardei aqui para vocês a primeira: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A segunda: em verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. A terceira: mulher, eis aí o teu filho. A quarta: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta, ele diz: tenho sede. E essa, um dos evangelhos diz que é a última, e o outro diz que é a penúltima. Mas esse é o texto que nós lemos de Marcos: um brado. E ele expirou. E o brado é quando ele grita: tetelestai, está consumado. Esse termo, essa terminologia grega era assim: eu tinha uma dívida grande com o pastor. No dia de pagar o último boleto, eu gritava: tetelestai, está pago, está liquidado, está consumado, não devo mais nada. Ele gritou da cruz: está liquidado, a conta foi paga, está consumado, tetelestai. Se nós pudéssemos fazer uma última pergunta para a cruz: esse corpo vai ficar aí para o sábado, pendurado, esse cadáver? Eu acho que vai. Os discípulos, não tem ninguém aqui, só tem mulher chorando, já até foi embora. São nesses momentos de cruz que nós descobrimos alguns amigos que são nossos amigos em oculto. E às vezes são amigos em oculto porque tem alguma vergonha de nós, porque creem que nós somos de Deus, mas às vezes o nosso perfil encaixa muito com ele, mas sabe que a gente é de Deus.
Aí esses amigos que eram discípulos em oculto, por medo dos judeus, foram apilados. O meu rei, meu senhor, Pilatos, eu vim aqui te pedir. Você quer o que? Eu quero te pedir. Peça. Eu quero um corpo daquele lá, para você contar que amanhã é Páscoa. A gente não quer deixar os 3 corpos lá. Qual que você quer? Me dê autorização que eu tiro. Eu quero saber qual. Eu quero um, não tem 3. Você tem 3 mortos, eu só quero, me dá um. É claro que eu estou parafraseando o texto. Me dá um, não, eu quero saber qual é o que você quer. Nicodemos e José de Arimateia dizem assim, ó: eu quero o homem da cruz do meio. Me permita parafrasear ainda mais um pouquinho. Eu sei, Nicodemos, que as mãos daquele homem da cruz do meio faziam sinais e prodígios, mas as mãos dele estão mortas, elas não funcionam mais. Mas eu quero o homem que as mãos não funcionam mais para curar. José de Arimateia, eu sei que da boca dele saiu palavras de vida eterna, mas agora a boca dele está morta, não sai mais profecia. Eu sei, Pilatos, eu sei que está morta, mas eu quero o homem que a boca não profetiza mais. Eu quero ele. José, eu sei que você quer o homem que os pés dele andou sobre as águas, mas está perfurado por cravos, são pés mortos, não funciona. Eu sei que está morto. Por que é que vocês querem um cadáver que não cura, não profetiza e não anda sobre as águas? Porque o nosso amor por ele não é por aquilo que ele fazia, é por aquilo que ele é. E enquanto eles estão tirando o corpo da cruz, venha minha irmã para me ajudar a acabar. Tem que parar, me ajude. A morte venceste, né? Pra gente. Enquanto eles estão tirando, eu fico pensando na cabecinha de Maria, Marta e Lázaro. Eu acho que Marta falou assim para Maria: Maria, ele chegou na nossa casa sexta, ele ficou lá com a gente sábado, domingo ele foi em Jerusalém e voltou, segunda ele estava com a gente, terça-feira ele estava com a gente, quinta-feira ele saiu da nossa casa para nunca mais voltar em corpo físico. Nós tivemos a oportunidade de ter o homem da Galileia na nossa casa. E aí, Marta, tu acha que tu fez o melhor que tu podia? Ô Maria, eu acho que eu fiz o melhor. E tu, Maria, tu acha que tu fez o melhor? Marta, eu acho que eu dei o meu melhor. É claro que eu podia me jogar mais. E tu, Lázaro, eu dei o meu melhor para ele. Jesus está na tua casa. O que você está dando para ele é o melhor que você pode. A maneira como você está andando com ele, eleva Joa Watts, Eva Deprema Watts, é a melhor. A sua entrega é a melhor. O teu coração quebrantado é o melhor. Vamos voltar lá para José tirando ele da cruz. Derramaram uma fortuna em especiarias sobre o corpo. Colocaram no túmulo. Isso tudo antes das 18 horas de sexta-feira. As mulheres que acompanhavam viam, olha lá onde ele colocou, ó, no sepulcro novo. Quando a madrugada de sábado para domingo virar, eu vou pegar o restinho de perfume, de unguento que eu tenho, e vou lá ungir. Mas Maria, tu não viu o tesouro que Nicodemos e José de Arimateia derramaram? Eu sei que eles têm muito para dar. Tem gente no nosso meio que tem uma adoração que é muito para dar. Eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu quero ir lá.
Eu quero ir lá derramar o pouquinho que eu tenho. Eu quero ir lá. O domingo amanheceu e elas foram. A pedra estava movida. O lencinho estava dobrado na cabeceira. Era um sinal, ele estava dizendo: eu vou voltar para buscar a minha noiva. Eu vou voltar. Eu deixei o meu lencinho dobrado para voltar. Ela pensa que é o jardineiro e diz: Senhor, me diz onde colocaste o meu Senhor. E eu vou lá tirar. E ele diz: Maria. E ela vira e diz: Raboni. Vai dizer para os meus discípulos: eu vou ter um encontro com eles. E avisa Pedro. Irmãos, essa cena eu vou pedir lá no céu quando a gente estiver lá. Senhor, abre um telão aqui para eu ver como é que foi isso. Porque eu preciso saber como é que ele tratou os discípulos que fugiram da cruz. Preciso saber o que é que acontece com os crentes que fogem da cruz. E você sabe que os que fogem são os mais exigentes, né? Se eu não ver o furo, se eu não ver o lugar dos cravos, eu não acredito. Aí ele aparece e diz: Tomé, vem cá, Tomé, deixa eu te mostrar uma coisa. Não, senhor, já quero. Não. Você falou se você não colocasse o dedo. Agora tu vai ter que colocar o dedo no lugar dos cravos. Mas você sabe qual é o encontro que mais, a minha mente mais fica ali refletindo? O momento que ele encontrou o Nicodemos e o José de Arimateia. Ô Nicodemos, lembra aquele dia que o texto áureo do Evangelho do Novo Testamento eu dei só para você? A maior mensagem foi para um homem à noite, o homem que tinha vergonha. Sabe por que eu disse para você, Nicodemos? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e que se você não nascer do Espírito, eu sabia que aquela mensagem para você ia valer a pena. Fique imaginando, irmãos, o encontro de Jesus com Nicodemos. Valeu a pena, irmão. Eu vi você diante de Pilatos com medo de perder a cabeça. José de Arimateia, eu vi sua oferta. Vamos adorar a Deus, vamos, fica de pé. Era para ter parado que hora, pastor? Agora. Eu vi, José. Eu vi como vocês me tiraram o cadáver da cruz. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Vai valer a pena. A cruz vai revelar muitas coisas. A cruz também vai te expor. Nós não gostamos de exposições. Ó, a foto do Instagram, você vê a melhor, viu? Depois você coloca uns filtros para melhorar. Sabe por quê? Nós não gostamos de mostrar o nosso lado com marcas na pele, com cicatrizes. Não, nós queremos a nossa melhor imagem. Mas a cruz vai arrancar isso da gente. A cruz vai te expor. A cruz também vai expor amigos que eram na verdade verdadeiros inimigos. Venha, minhas irmãs, louvar a Deus para a gente encerrar. A cruz vai expor pessoas que comeu pão e peixe e que gritava rei, e agora vai dizer Barrabás. Mas se eu posso deixar um conselho para encerrar o sermão: não fuja da cruz. Feche os seus olhos. Se você está afastado do Evangelho, alguma coisa aconteceu na sua vida, na sua caminhada, no passado,
e você deixou a igreja, você sente saudades, e hoje você está aqui. Eu gostaria muito de orar pela sua vida. Se você não é evangélico, é de qualquer religião, não tem religião, não importa, gostaria de orar por você. Enquanto a gente canta um pedacinho desse louvor, eu estou te esperando aqui na frente para fazer uma oração. Saia do seu lugar, você que está longe da congregação. Saia do seu lugar, você que ainda não entregou sua vida para Jesus. São poucos passos. É a sua oportunidade. O domingo da ressurreição chegou. Os guardas não podem segurar. A pedra não pôde segurar. Veja aí, irmão, se tem alguém do lado que precisa dessa oração. A equipe de intercessão, veja, de repente a pessoa quer vir, mas está intimidada, tem vergonha de vir à frente. Passa nos corredores a intercessão, vê se tem alguém querendo vir e diz: eu vou com você lá na frente, eu te ajudo. Vai passando, você conhece as pessoas. Só que o corpo dele desapareceu. Eles colocam uma pedra na porta de uma sepultura. Que sepultura precisa de pedra? Eles colocam uma guarda na porta da sepultura. Que sepultura precisa de guarda? Venha, não saia sem receber esta oração. Não perca esta oportunidade. Colocar uma pedra na porta da cova dos leões. A pedra não pôde suportar Daniel lá dentro. A pedra não pôde suportar Jesus lá dentro. Venha, não tenha medo nem vergonha. Aproveita essa oportunidade. Adore a Deus, igreja, adore. Adora a Deus, igreja, adora. Adore, levante as mãos, descruza os braços, derrama as lágrimas, adore a Ele. Sabe a morte venceste? Aquele trecho, a morte venceste, sabe? 1 Coríntios 15:50. Porque esse é o último inimigo a ser vencido. E não existe dor como a dor da morte. É uma amargura, é uma dor que não passa, ela atenua. Aí diz assim um texto, ó: meus irmãos, eu vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. É isto que é mortal, o corpo se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir de imortalidade. Cumprir-se a palavra que está escrita: tragada, tragada,
tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está inferno? O teu aguilhão. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. O céu te adora. Adore a Deus, adore a Deus. Pois ressuscita. Oh glória, oh glória. Quem tem glória, diga glória. Quem tem glória, diga glória. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu vou aproveitar que a intercessora está abraçada com ela. Eu vou aproveitar que a intercessora do meio do corredor, ela é Baraxerga de Ova Saio, está abraçada com ela. Coloque as mãos sobre a cabeça dela, intercessora. Isso. E diga para a saúde dela. Ela é Maxerga de Ovácia. A saúde dos órgãos, a saúde do sangue, a saúde da alma vai sendo restaurada agora. Vai sendo restaurada a saúde do corpo dela. A saúde do corpo e a saúde da alma agora vai sendo restaurada, tocada. Tocada no poder do nome. Vai, encosta lá. Em o nome de Jesus. Em um nome poderoso. Há poder no nome. Há poder no nome. Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus. Isso, vai ministrando, vai ministrando, vai ministrando. Do alto da cabeça, sangue, órgãos, juntas e medulas sejam tocados pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Em nome. Olha para mim, essa senhora de blusa vermelha. Respira fundo. Porque hoje o poder do nome de Jesus passou no teu sangue. É engraçado de pleva camal a saio de comandar a cheque. Que quando Deus me fala corpo, Ele fala de alma também. E de uma aflição e angústia muito grande. De obrinácia. Mas hoje está sendo arrancado com mão forte. De ovas. Recebe paz na tua alma, mulher. E recebe saúde no teu corpo. Dos que estão afastados,